Muito bem, parte 2 da história da injeção de combustível. E a gente tinha finalizado o vídeo anterior falando das primeiras aplicações, vamos assim, de grande sucesso, de escala de produção do sistema de injeção de combustível, e depois de passar por aqueles veículos de competição, da parte da aviação e tudo mais. Então nós chegamos nesse carro que estamos mostrando aí agora, que é o Mercedes-Benz 220 SE, que já tinha um sistema de injeção Bosch, um sistema de injeção de combustível mecânica indireta. Como eu falei no vídeo anterior, esse veículo está disponível para ver no museu da Mercedes em Stuttgart, assim como está também o motor DB601 do Messerschmitt. Cara, é pertinho, está pendurado, você chega e vê os detalhes mecânicos que são impressionantes, assim como estão também os veículos de Fórmula 1 e toda a evolução dessa tecnologia que estamos contando aqui. Ok? Beleza, então esse veículo teve um bom sucesso no mercado e outras marcas também começavam a trazer sistemas de injeção eletrônica. Finalzinho dos anos 50, já entrando nos anos 60, 59, e vamos agora também já no meio dos anos 60, são alguns veículos que a gente traz aqui que representaram, vamos de alguma forma, foram relevantes na história automotiva. Obviamente que não vão estar todos aqui, vai faltar alguns dos exemplos, tá? Nesse caso estamos falando do Triumph TR5, ou Triumph, como alguns dizem aí, mas o nome mesmo em inglês se chama de Triumph. Esse veículo, ele equipava com um sistema de injeção da Lucas. A Lucas também, um fabricante muito exitoso a nível mundial de sistemas de injeção, tanto de combustível como diesel. Então, obviamente, fabricante inglês, veículo inglês, vários veículos ingleses equipavam a tecnologia da Lucas. E esse tipo de bomba que vocês estão vendo aí, também com injeção mecânica. Esse carro aí é bastante icônico, por quê? Porque trazia essa configuração de um carro pequeno, leve, e como vocês estão vendo aí, 150 cavalos para um veículo que pesava bastante menos de 1000 quilos. É a mesma fórmula que utilizou alguns anos depois a Mazda com o MX-5, né? Esse carrinho também que é um foguetinho, né? O Rocket Pocket que chama, né? Um foguetinho de bolso, né? Esse conceito a Triumph, os ingleses já trouxeram aí no meio dos anos 60, veículos pequenos. A gente tem que lembrar também que na Europa, o pós-guerra, ele fez assim, uma produção muito grande de veículos pequenos, de pequenas dimensões, pequeno porte, distância entre eixos curta, menor peso, e já ficavam um pouquinho mais apimentados, com motores de mais potência, e aí que entrava a injeção de combustível. A injeção de combustível, como nós temos hoje em dia, nós vamos chegar lá, vamos ver que o conceito é outro, né? O conceito da injeção de combustível no final dos anos 50 e começo dos anos 60 era para potência, era para ter os motores mais ágeis, para atingir curva de potência melhores, aumentava o torque também. Então as aplicações geralmente estavam direcionadas àqueles modelos mais apimentados. Ok? Avançando um pouco mais no tempo, a gente sai da injeção mecânica e já entra na injeção eletrônica. Então, gente, que a gente falava, injeção eletrônica, injeção direta, nós já vimos que injeção direta é de 1909, e nós às vezes chamamos de inovação tecnológica agora no século 21. Então, a gente vendo a história, vemos que as coisas já foram inventadas, aplicadas e comercializadas há algumas centenas de anos atrás. A injeção eletrônica, o primeiro veículo com injeção eletrônica, também não foi um veículo de alta gama. Esse que vocês estão vendo aí na tela é a série da Volkswagen, é a série 1600. Tá? A série 1600 TL, que vinha com essa versão, como está aí na imagem, que era um modelo muito parecido que nós conhecemos com a Variant depois, e tinha uma versão hatch também desse mesmo carro, 1967. 1967, a primeira injeção eletrônica. Vejam o que está na tela aí, são as publicidades da época. Então, bem legal, olha que está anunciando Now, agora a car with a computer in it. Ou seja, agora
um carro que tem dentro um computador, ok? E de fato é isso. De fato, assim, a primeira chegada da eletrônica é conversar com o carro, nesse caso com a gestão do motor, porque a gente fala de injeção eletrônica, depois vemos que mais para frente já faz uma gestão completa do motor, tá? Já tem um elemento eletrônico. Claro que estamos falando de uma injeção analógica, não é uma injeção digital, ou seja, que ela está trabalhando com chaveamentos de transistor, ou seja, nós temos aí meio aquelas funções condicionais. Ah, se eu tiro o pé do acelerador, esse sinal vai fazer que corte a injeção, ou se giro o motor, o sensor de rotação X passa uma informação para fazer o tipo de injeção. Ou seja, são todos condicionais, mas não deixa de ser eletrônica. A eletrônica digital aplicada em veículo, vamos ver hoje mesmo nesse vídeo aqui, chega um pouquinho aí na frente, mas já era uma evolução gigantesca. E aí você tem o exemplo claro, o tamanho dos computadores era maior, a velocidade de processamento de dados também. Isso aqui é a história da informática, da tecnologia de computação. A gente já sabe como funciona. Naquela época eram maiores, com maior dimensão de computador, com menor capacidade de processamento e armazenamento de dados, ok? Mas controlava o motor. Já era uma evolução gigantesca e a Volkswagen utilizava isso. Ó, agora é um computador que está controlando o teu motor. Um argumento também de marketing importante para a época. Legal. E aí nós vamos em outros veículos. Esse para mim, eu tenho uma relação afetiva com esses veículos. Na minha juventude, eu me lembro que saía de férias, ia para uma cidade que ficava a 500 quilômetros só para ficar com meus primos. Meu tio tinha um carro desse que era novinho. Estamos falando quando eu fazia isso, 1976, 77. Imagina o que era essa máquina. Tá? Essa máquina que nós estamos vendo aí é um BMW 2002. 2002 não é o ano, claramente, né? 2002 é o modelo, e aquele que também acompanha a marca BMW. É da família E10, essa carroceria E10, que é linda pra caramba, é muito linda. Eu tenho assim na minha memória o som desse motor, o desempenho, assim, vibrava quando saíamos dar uma volta com esse BMW TI. Ele é TI, né? Mas todo mundo chama do 2002 TI. Né? O 2002 TI, ele tinha um sistema de injeção da Kugelfischer, um nome alemão, obviamente, também muito exitoso com injeção de combustível. Não se vê tanto Kugelfischer com diesel, mas naquela época, já finalzinho dos anos 60, começo dos 70, a Kugelfischer já estava fazendo sistema de injeção aplicado em veículos de alta performance. Assim, naquela época, 2002, cara, era a nave, pelo menos para mim, ok? Quem tinha a possibilidade de andar com esse carro, mais ou menos 130 cavalos também, não era um carro pesado, era um foguetinho também. O som, o design desse carro espetacular. Hoje em dia, são carros extremamente valiosos para colecionador, porque são séries que hoje dificilmente você encontra fácil um TI no mercado por preço de carro antigo. Isso aí é um colecionável de verdade. Os franceses não ficaram para trás, tá? Então a Peugeot também lançou na sua exitosa série 504, tá? Aqui no Brasil nós vimos 504, aquela picape, mas 504 é um carro dos anos 60, para você ter uma ideia. Muito exitoso na América Latina, na Argentina tem pra caramba esse carro, na França nem falar, na Europa, na África, um carro que popularizou muito também utilizando injeção da Kugelfischer. Esse carro elevou a outra categoria de desempenho. Vocês estão vendo que esses motores aumentavam pra caramba desempenho com a incorporação de injeção de gasolina. Então, tem uma série, esse é um motor 1.8, um pouquinho menos de 100 cavalos, tá? Mas esse carro cansou de ganhar rally. Esse modelo ganhou o Safari Rally com a Kugelfischer, com esse tipo de injeção, e depois tinha também, um pouquinho mais na frente, veio uma Coupé 604, também procura aí na internet, um carro lindo,
se eu não estou errado, acho que foi feito pela Pininfarina 604, também com a injeção da Kugelfischer. Ok, já estamos no finalzinho dos anos 60, vamos entrar agora nos anos 70 e aqui tem um ícone, mais uma vez a Mercedes utilizando aquele derivado do motor Daimler 601, né, de 12 cilindros em linha do Messerschmitt, tudo vem daí, cara. A tecnologia que utilizou a Mercedes durante anos em injeção mecânica, Fórmula 1, tudo vem daí. Tá? Essa é uma injeção da Bosch, essa é uma bomba em linha também para um motor de 8 cilindros. Tá? Aqui na época, ele participou, em 1971, ele participou de uma corrida de 24 horas de Spa, né? O tradicional circuito de Spa. Existia uma categoria da FIA de carros de turismo, onde estavam a Ford Capri, tinha os BMW, tinha Alfa Romeo GT, tinha GTA, né? Tinha uns carros espetaculares, tá? E a Mercedes entrou com esse carro aqui, que é grande e pesado. Foram as primeiras incursões aí da AMG. Na verdade, foi aí onde a AMG começou a ganhar fama dentro da Alemanha e começou a Mercedes a abrir o olho. Putz, esses caras que preparam carro, alguma coisa entende. Porque pegaram esse carro com um motor V8, levaram ele praticamente 428, 430 cavalos, tá? Era muito, né? Imagina um carro de turismo nos anos 70, 420, 430 cavalos, era muita coisa, mas o bicho era pesado. Tanto é que quem gosta de automobilismo chamam esse carro aí do Red Pig, o porquinho vermelho, né? Era meio pejorativo, meio assim, mas o porquinho vermelho, ele correu basicamente uma única corrida, que foi essa de Spa-Francorchamps, porque de 24 horas, que terminou em segundo lugar, praticamente o debut do carro. Infelizmente, depois, a FIA, que costuma estar mudando o regulamento, mudou completamente o regulamento e já esse carro não conseguiu participar de outras competições, mudou o limite de cilindrada dos motores, enfim. Mas é um carro que ficou icônico. Hoje procuram o Red Pig na internet, vão achar um monte de vídeos. Alguns carros, pessoas que estão assim fazendo réplicas desse carro. O som é maravilhoso e utilizava o sistema de injeção, que fez uma diferença muito grande para obter toda essa cavalaria que tem esse motor aí. Beleza? Então, evolucionando. Como eu sempre digo, vocês vão ver permanentemente se misturando, tá? As competições com os veículos de série. É por aí que vai evoluindo. Com a injeção, não há diferença. Nós vimos o Volkswagen 1600, que é um carro tipicamente popular. Agora continuamos com o carro que já são evoluções de competição. Nesse caso, é o que catapultou a AMG para alguns anos na frente. A própria Mercedes não vem comigo. Isso aqui vai ser a minha divisão de competição. Ok, outro ícone, né? O Porsche 911. Só que essa versão aqui, ela é muito especial, limitada, às vezes até questionada, tá? Porque é a primeira aplicação de um sistema de injeção que desenvolveu a Bosch, que se chama K-Jetronic, tá? Esse é o primeiro sistema de injeção mecânico autônomo. Aí talvez eu possa acabar confundindo. Por quê? Porque nós que vimos até agora são bombas de injeção. São bombas de injeção que tomam movimento por polia, por corrente, por engrenagem. É uma bomba que é movimentada pelo próprio motor. Agora, nós estamos falando de um sistema de injeção que é mecânico. O K-Jetronic é mecânico, tem injetores mecânicos, mas que ele não está acoplado ao motor. Não tem uma polia, não tem uma corrente, não tem nada que dá movimento em uma bomba de injeção de alta pressão, ok? Portanto, é um sistema de injeção mecânico autônomo. E ele trabalha com um princípio bem legal, que primeiro vamos ter uma bomba de combustível elétrica no tanque, vai gerar pressão a partir dessa bomba elétrica, vai para um conjunto
que trabalha por diferença de pressões hidráulicas e vai, dessa forma, fazendo um desequilíbrio de pressões e acaba vencendo, como sempre, uma mola no injetor, e aí levanta a agulha de injeção, injeta. Tem um sistema que a partir plato sonda, que se chama, vai mensurando, ou vai, conforme a quantidade de ar que entra, vai fazendo também, colaborando com esse desequilíbrio. Ok? É um sistema que a gente precisaria um vídeo técnico para explicar como funciona, mas é um sistema de injeção mecânico autônomo que foi aplicado nesse Porsche, que é uma edição especial 911T, e aí tem um CIT, então Continuous Injection System, é um sistema de injeção contínua. Esse sistema de injeção autônoma que eu falo é um sistema de injeção contínua, ok? Essa versão foi lançada em 1973, inclusive o carro 1973.5, tá? E foi, assim, um sistema de muito sucesso, né? Vocês estão vendo aí, a parte da imagem como se visualiza no motor. Essa imagem aí corresponde a um BMW, né? Com seus 6 cilindros, cabeça hidráulica que está aí, com todas as saídas de alta pressão. Vocês estão vendo aí esses tubos de injeção que temos para cada um dos injetores. Então, todo esse conjunto hidráulico. Essa parte aqui, o que eu falei, é o plato sonda. Imagina isso aqui, a admissão, conforme passa o ar, vai movimentando e vai fazendo um desequilíbrio aqui dentro também de cada um desses pequenos elementos também que fazem essa parte hidráulica e a saída para cada um dos cilindros. Aqui à direita nós temos um corte lateral do que seria o injetor, já mecânico, tá? Direcionando o jato de injeção para, geralmente, a válvula de admissão. Todas aqui injetam antes da válvula de admissão, e injeção, então, indireta, injeção que acontece no coletor de admissão. Aí vocês estão vendo as marcas que começaram, que aplicaram K-Jetronic, tá? K-Jetronic, nos anos 80, assim, começo dos 70, meados dos 70 e até final dos 80, foi uma injeção extremamente comum, de muito sucesso. Depois veio uma versão que chamava KE-Jetronic. Tá? O KE-Jetronic, a letra E era de electronic. O que tinha? O injetor, em vez de ser mecânico, já tinha um controle eletrônico, portanto tinha um computador, mas toda a parte de geração da pressão continuava sendo da tecnologia do K-Jetronic. Tá? Mas o sistema K-Jetronic e depois o KE foi aplicado, como vocês estão vendo aí, Porsche, Volkswagen, Audi, BMW, Mercedes, Rolls, Bentley, Lotus, Ferrari, Peugeot, Renault, Nissan, Volvo, Saab, né? Saab também fazia com o seu Saab 96, veículos com K-Jetronic. Aí depois nós tínhamos o Saab 900, o Saab 900 Turbo também, é um carro que alguém pode questionar um pouco a estética, mas é outro carro que teve muito sucesso em competições. A TVR tem uma marca inglesa e a Ford também aplicou muito, principalmente nos seus modelos europeus, o K-Jetronic. Muito bem, avançando um pouco mais, agora vamos para outro sistema, que foi, aí sim, já estamos pulando para um pouco mais parecido com o que nós temos hoje em dia, que é a aparição do Motronic. O Motronic é uma marca registrada da Bosch. Que quer dizer o Motronic, tá? Vem do alemão, eu não tenho mais a mínima condição de explicar o que é, mas em alemão, mas sim dizer o que caracteriza um sistema Motronic. Um sistema Motronic pela primeira vez, a junção do sistema de ignição com o sistema de injeção. Por quê? Todos os eletrônicos que a gente viu para trás, o D-Jetronic e até os que chegaram aqui no Brasil também depois, o L-Jetronic, o LE-Jetronic, todos tinham uma característica, tinham um módulo que era que controlava a injeção e outro módulo que controlava a ignição. Tá? Tudo que, por exemplo, na família das injeções da Bosch, leva o nome Motronic, quer dizer que o mesmo computador, a mesma ECU, né, que nós chamamos Electronic Control Unit, o mesmo computador da injeção, tem também a função da ignição, ou seja, controla tanto injeção quanto injeção. Essa é uma característica da Motronic. E outra característica é que já passa a utilizar tecnologia digital.
Para você que trabalha no diagnóstico, que é reparador, que gosta também, é um entusiasta, qual é a diferença que a gente tem com a eletrônica digital para controlar uma injeção ou qualquer outro componente, qualquer outro sistema automotivo? É que ele passa a ter software. Então, assim, o famoso scanner de diagnóstico já consegue entrar, ler parâmetros, pode dar instruções a partir do scanner, porque é um computador falando com outro, é um software falando com outro software. Quando a gente fala da tecnologia analógica, vão se lembrar daqueles carros que, por exemplo, quando tinha uma falha, ele se comunicava com a gente a partir de códigos de lâmpada. Então, você tinha um manualzinho assim, se ele piscar 13 vezes contínuas, quer dizer que está ok. Se fizer dá uma pausa e depois 2 piscadas rápidas, quer dizer doce. Aí você ia, doce que é? Doce é falha no sensor tal coisa. Isso era analógico, quase como um código de Morse para se comunicar com o técnico, com o mecânico. Por quê? Porque não tinha um software para a gente falar entre computadores. Já a eletrônica digital deu um pulo gigantesco, né? Tanto para ir incorporando mais funções, tá? As injeções eletrônicas vão fazendo cada vez mais coisas, já vão incorporando o que se chama estratégia de funcionamento, como cut-off, corte de combustível, dashpot, que é uma desaceleração amortecida, sei lá, podemos falar horas aqui de estratégias de injeção que são apenas possível quando você tem um software, quando você programa isso para ser feito tipicamente o que faz o computador. Então a Motronic já trouxe isso. Estamos falando do ano 1979. Ou seja, faz um tempinho, né? Faz um tempinho que entrou essa eletrônica digital, que incorporamos a injeção com a ignição no mesmo lugar e que também os mecânicos começaram a poder falar um pouco melhor com os carros. Beleza? Isso começou a ser aplicado na BMW. BMW Série 7, especificamente na família de carrocerias E23. Esse carro é lindo pra caramba. Tem várias versões aí também desse carro da família E23. Muito bem, vamos andar um pouquinho mais e agora sim, vamos, o que estava acontecendo no Brasil depois, nesse tempo todo? Nós vemos que na Europa, nos Estados Unidos, aliás, Estados Unidos também, estou falando bastante de carros europeus, mas Estados Unidos também tinha seus sistemas de injeção, por exemplo, Rochester era uma marca que já estava equipando vários veículos da GM, sabe aquela Blazer e S10 V6 4.3 que tinha um sistema da Rochester, é a mesma Rochester. Inclusive o sistema mecânico da Rochester também tinha esse tipo, como parece uma aranha, né, que tem aí, muito parecido no mecânico. Depois nós vimos aqui nos anos 90, 95, 96, aqui já com eletrônica. Rochester nos Estados Unidos evoluía muito também, fazendo sistemas de injeção já anos 60, anos 70, por aí. Mas o que acontecia no Brasil com injeção eletrônica? Qual foi o primeiro veículo? O primeiro veículo que nós recebemos aqui no Brasil foi o famoso, clássico, conhecido Gol GTI. Dentro do projeto da carroceria BX, do Gol quadrado, como popularmente é conhecido, o GTI 2.0 foi a estreia do primeiro carro de injeção eletrônica. Era uma injeção LE-Getronic, não era Motronic, ou seja, não era digital e também não tinha incorporado ignição e injeção no mesmo módulo, na mesma ECU, mas já era uma revolução. E igual que na Europa, esse carro, a principal proposta de um GTI era performance. Quem comprava um GTI era porque era o carro esportivo da época. Aqui para o Brasil, para a América Latina, vocês sabem que eu sou de Uruguai, quando chegaram os primeiros GTI no Uruguai, é a mesma coisa, que era o carro dos sonhos, era um foguetinho, carro leve, injeção, motor AP 2.0, que andava muito bem com a injeção LE-Getronic da Bosch. Também espalhou essa mesma injeção, o mesmo pacote, ele ficou também dentro da família Volks, também com Santana, e depois também o famoso Monza 500
EF, né, que era aquela homenagem à corrida de Emerson Fittipaldi nas 500 milhas, então é a versão homenagem para Emerson Fittipaldi, também já saía com o sistema de injeção LE Getronic da Bosch, ok? E aí, e mais para frente, o que veio? O que veio foi a primeira injeção direta eletrônica, tá? Que é o que temos até hoje. Nós podemos até falar um pouco mais, outros vídeos, evoluções disso, a nossa evolução do Flex, também, que acho que merece sim um capítulo para falar disso, tá? Mas o que surgiu em 1996 foi a Mitsubishi. A Mitsubishi criou até essa sigla GDI ou GDI. O GDI é Gasoline Direct Injection, é uma criação da Mitsubishi porque foram os primeiros que colocaram injeção direta eletrônica. Então isso estava em veículos que não chegaram aqui ao Brasil naquela época, 96, tá? Mas o Mitsubishi Galant, sim, eu tive a oportunidade de andar e testar esses carros, sim, na América Latina, e tinha a Legnum também, que era uma outra versão da Mitsubishi, baseada no Galant também, a motor 1.8 GDI, injeção direta, que passava a ter outras coisas. Primeiro, qual é a grande diferença da injeção direta com a injeção indireta que vimos até agora? Vocês viram até o primeiro motor era injeção direta, a primeira injeção aplicada no motor V8 do Antoinette E7, que falamos no primeiro vídeo, já era injeção direta. Aqueles motores da Mercedes, da Fórmula 1 do ano 54, injeção direta. Aqueles motores de avião também, injeção direta. Depois a indireta começou a aparecer mais em veículos de série. Tá? Qual é a grande vantagem da injeção direta? Primeiro, como a palavra diz, você está injetando diretamente na câmara de combustão, você faz isso com uma pressão mais elevada, então você consegue pulverizar melhor, você consegue aproveitar muito melhor a temperatura e a pressão que é uma câmara de combustão. Lembre-se que seja um carburador, seja injeção direta ou direta, o objetivo é sempre o mesmo. Como que eu vou aproveitar cada grama de energia que está contida no combustível? Tá? A gotícula de combustível é a mesma. Eu posso extrair mais ou menos energia dela. Eu consigo extrair mais energia quando eu consigo, assim, por exemplo, trabalhar em um ambiente de maior pressão e temperatura. Quando explode, quando queima, quando entra em combustão, libera mais energia. Ok? Só que, obviamente, que há limites técnicos para fazer isso, mas quando se faz dentro da câmara de combustão, isso é mais fácil. A forma de pulverizar com maior pressão é mais fácil também. Então, a gente fala que é possível misturar de forma mais homogênea cada partícula de oxigênio com cada partícula de combustível na proporção certa, ok? Então, daí sai uma mistura quase que perfeita, uma combustão com uma liberação de energia muito maior, com uma maior economia. Quando a gente está falando da injeção direta, agora, por exemplo, nesse veículo, aquela história de ter carro potente e tudo mais, ela vem um outro assunto primeiro, tá? Que é o que nós estamos vivenciando desde o final dos anos 90 até hoje, que é, olha, o carro tem que ser, acima de tudo, ecológico. Ele tem que liberar a menor quantidade de gases poluentes. Então, a injeção direta também tem essa característica. Consegue realizar formações de mistura variáveis conforme a condição do motor, com a condição de carga do motor. Isso, o carro fica assim mais potente, mas fica, acima de tudo, muito mais ecológico. Por que ecológico? Porque o que a gente tem que ver quando nós falamos de um carro que não contamina, que tenha menor nível de emissões, é que não libera gases contaminantes. E os gases contaminantes, geralmente, são todos aqueles que é resíduo. É resíduo de combustível que não queimou completamente. Hidrocarbonete, monóxido. Existem outros gases também, como o NOx, mas basicamente, se a gente consegue ter uma queima completa, em teoria, o que sobra é CO2 e água. Então, o carro seria um filtro de ar que anda pela rua. Não hoje em dia, mas já evolucionou muito. E a injeção
direta vem para isso também, vem para deixar através de um controle eletrônico. Imagina tudo que evolucionou a tecnologia de computação, deixa software e possibilidades de tempos de resposta, de fazer mais uma injeção no mesmo curso do pistão, enfim, tem várias coisas que a injeção direta eletrônica, ou seja, controlada eletronicamente, permite ter levado hoje os motores a um patamar, assim, de combustão interna, um patamar, assim, impensável, não? Vocês estão vendo no dia a dia, motores de 3 cilindros, de 1.0, 1.3, tirando uma potência absurda, um torque muito bom e também emissões baixas de gases contaminantes. Tudo isso é resultado da injeção direta controlada eletronicamente. Legal? Espero que tenham gostado aqui. Tem para falar mais da injeção, se vocês gostam desse tema, de evoluir mais. Se vocês gostam, por exemplo, de entender como que o Brasil lidera hoje a capacidade de fazer veículos de combustível flex fuels ou flex que nós conhecemos, tá? Isso também acho que amerita falar um pouco, mas coloquem nos comentários e agradeço muito por ter ficado até aqui. É um vídeo de mais de 30 minutos, tá? Mas espero também que vocês curtam toda essa evolução da tecnologia automotiva. Podem sugerir mais temas aí que a gente estará elaborando aos poucos. Um grande abraço e até a próxima.